Vocês estão vendo os slides aí projetados? Me confirmem, por favor. Ótimo, beleza. Deixa eu aumentar eles aqui. Pronto, estão vendo ainda aí, né? Estamos sim, Vinícius. Beleza, meu irmão. Gente, é o seguinte, hoje nossa última aula, né, antes da prova, e última aula também do semestre. E vem com um tema muito tranquilo, muito de boa, tá? No entanto, é aquela questão, né? Necessita de um estudo, né, mais aprofundado, porque o tema ele comporta muitas interpretações, né, e análises que são importantíssimas, tá? Na última aula, nós falamos sobre atos, né, processuais, falamos também dos atos do oficial de justiça, né, dos servidores, dos juízes, né, das partes, dos advogados, dos representantes, né? E hoje nós vamos falar sobre suspensão e extinção do processo. Acerca da nossa prova, vamos falar dela lá no finalzinho da aula, tá? Então, quando a gente terminar aqui o assunto, no final da aula, nós vamos falar sobre a nossa avaliação. Pessoal, a aula de hoje, ela é bem tranquila e também ela é bem pequena, tá? Ela comporta uma análise especificamente, né, do artigo 313, 485 e também do artigo 487 do Código de Processo Civil. Nós vamos transitar hoje, basicamente, entre esses três artigos, né, o 313, 485 e o 487. Então, se vocês já puderem abrir aí nesses artigos, né, já vai ser bom demais. Além de ver, claro, o posicionamento doutrinário, nós vamos ver comentar sobre esses artigos, né? E hoje nós vamos falar, além do conceito de suspensão e extinção do processo, as hipóteses de suspensão e extinção do processo, né? Extinção do processo com ou sem resolução de mérito, artigo 485, 487 do CPC. Também, quais são os limites do juízo, né? A necessidade de intimação para saneamento ou esclarecimento da pretensão do juízo, vamos falar sobre isso também, né? Quais as consequências de cada ato judicial que determina a extinção do processo, tá? E no caso da suspensão, quais são as hipóteses de suspensão do processo, né? Bem como das suas repercussões, né? Em relação à prescrição e decadência. Pessoal, de logo, a gente tem-se a ideia, falamos aqui também, do princípio do devido processo legal, o princípio também da duração razoável do processo. Então, nós já sabemos que o processo ele tem uma projeção de ter um andamento, né, ininterrupto, né, para se ter essa razoável duração do processo, né, de forma que qualquer coisa, qualquer situação que paralise ele, né, não vai ser muito bem-vinda, né. No entanto, sabemos também que essas paralisações podem ocorrer, né, uma afronta a essa duração razoável do processo, porque vai fazer com que aumente, né, a duração do processo, existindo, né, a suspensão do processo, certo? E aí, de logo, é necessário a gente até fazer uma análise, né, de que a doutrina defende não o termo suspensão do processo, mas sim a suspensão do procedimento, tá? Porque entende-se que o processo ele nunca é suspenso, tá? Ele fica lá
durante o prazo de suspensão. Ele não vai, o processo, na verdade, ele nunca é suspenso. O que é suspenso é o procedimento, tá? Ou seja, cessa o andamento regular por um determinado período. Mas voltando aqui sobre a suspensão, né, do procedimento, né, em que havendo essa suspensão vai aumentar o tempo do processo, né? Ou seja, já não vamos ter uma razoável duração do processo, né? Ocorre que em determinadas situações, né, é preferível que exista essa suspensão para não macular o processo, para ele não ter vício, para ele não ter nulidade, tá? Então, em algumas situações, e aí nós vamos ver essas situações e hipóteses hoje, é necessário que se tenha essa suspensão para evitar uma nulidade, para evitar um vício processual, certo? Então, vamos avançando, pessoal. E sabemos também que uma vez iniciada a ação por iniciativa das partes, né, o princípio que nós falamos lá nas primeiras aulas, né, uma vez iniciada a ação, dando início aí à ação pela parte, o juiz ele deve conduzir agora em razão do princípio do impulso oficial. Então o juiz ele vai conduzir a marcha processual até a extinção do feito, né? Então, uma vez sendo proposta a ação por alguma parte, vai se ter agora o impulso oficial dado pelo magistrado, certo? No entanto, existem situações em que o curso normal do processo, conforme eu já falei na introdução, ele vai estar sujeito a algumas paralisações. Tá? Então, em decorrência, seja ela de um fato voluntário ou não, configura-se aí o que chamamos de suspensão do processo, mas uma terminologia correta, suspensão do procedimento, certo? Então, da suspensão do procedimento, do processo, né? Mas seria correto dizer da suspensão do procedimento, certo? Princípio lá esculpido no artigo 5º, 78 da Constituição e lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, o princípio da razoável duração do processo, conforme nós falamos, né? Então, nesses artigos, tem lá esculpido o princípio da razoável duração do processo, certo? E na suspensão do procedimento, há uma paralisação temporária do curso processual, ou seja, o processo ele vai ficar parado um tempinho, o procedimento ele vai ficar parado um tempinho, sem prejuízo da relação processual formada, dos prazos que já se passaram, dos atos que foram praticados. Isso não vai interferir, tá? Tudo que foi praticado antes no processo não vai ter interferência quando dá suspensão. Porém, durante a suspensão, durante esse lapso temporal, não vai poder ser praticado quaisquer outros atos processuais. Não vai poder ser praticado quaisquer atos processuais durante a suspensão do procedimento, excetuando, né, aqueles previstos lá no artigo 314 do Código de Processo Civil, certo? E o que diz o artigo 314? O 314 diz o seguinte, que durante a suspensão do procedimento, né, é vedado a praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, olha que interessante, então, em primeiro lugar, durante a suspensão do procedimento, é vedado, ou seja, é proibido praticar quaisquer atos processuais. Aí vem, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Certo, pessoal? Ô, Vinícius,
Oi, diga. Me informa, quando no STJ ele faz vista do processo, é uma forma de suspensão? Que, a ligação cortou, Carmelito. Você tem como repetir, por favor, amigo? Quando um ministro faz a vista de um processo, isso configura uma suspensão do processo? Pronto, beleza. Ótima pergunta. Nós vamos falar hoje aqui, Carmelito, das hipóteses do artigo 313 do CPC. E o artigo 313 do CPC, ele elenca, né, ele traz um rol taxativo, certo, das hipóteses de suspensão. E um desses incisos, certo, especificamente o inciso 4º, tá, ele fala do incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí, quando chegar lá nesse incidente de demandas repetitivas, eu vou falar sobre esse pedido de vista, tá? Se é um caso de suspensão ou não. Beleza? Tranquilo? Só peço para aguardar um pouquinho. Tranquilo. Beleza, vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, continuando aqui, ó. O artigo 314, ele fala que durante a suspensão é proibido praticar qualquer ato processual, podendo o juiz determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável, certo, pessoal? Então, tem-se uma exceção, que é a prática de atos urgentes, certo? Então, não resta dúvida de que o ato não urgente praticado durante a suspensão do processo é um ato viciado, certo? E o STJ até entende que são atos nulos, ok? São atos nulos. Só pode ser praticado o ato durante a suspensão do processo, sendo ele urgente, relevante, a fim de evitar dano irreparável, certo? Vamos avançando. E aí, em razão desse caráter temporário, a suspensão do processo ela pode ocorrer segundo diversos motivos. E tem-se a forma condicional lá do inciso 2º, né, que é a suspensão pela convenção das partes, quanto à previsão legal também nos demais incisos. Vamos ver cada um deles agora. Pessoal, o inciso 1º, ele fala que suspende-se o processo, inciso 1º, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Certo, pessoal? Pronto. Então, nós temos aí uma primeira hipótese. Morte das partes. Vamos fracionar aí essas hipóteses, certo? Morte das partes. Em decorrência da morte de qualquer uma das partes, tem-se a suspensão do processo. Se morrer o réu, o juiz vai intimar o autor para proceder à citação do espólio, de quem vai ser o seu sucessor ou herdeiros, no prazo de, no mínimo, 2 e no máximo de 6 meses. É a previsão lá do parágrafo 2º do inciso 1º. Então, morrendo o réu, o que o juiz faz? Suspende o processo, certo? Intima o autor para indicar o endereço para proceder à citação do espólio, dos herdeiros, ou de quem for o sucessor do réu. E, se for o caso, no prazo que designar, no mínimo de 2 e no máximo de 6 meses é a previsão do parágrafo 2º, inciso 1º. No caso da morte do autor, desde que não trate, claro, de direito intransmissível, o juiz ele determinará a intimação de seu espólio, de quem for seu sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, mesmo modo lá com o réu, pelos meios de divulgação que reputar mais adequado. Por exemplo, ele pode publicar um edital, enfim, para que o espólio, o sucessor, o herdeiro manifestem interesse. Oi.
Anacleto pediu para liberar o sistema. Aqui não apareceu a chamada dele ainda não. Pede ele para enviar de novo a chamada, Edna. Tá, obrigado. Vou mandar mensagem. Certinho. Então, gente, nesse caso vai ser intimado, né? Aí o juiz vai entender o meio de divulgação mais adequado, o espólio, o herdeiro ou sucessor, em razão da morte do autor, para que no prazo legal faça a habilitação no processo. Ou seja, resumindo aqui, entre no processo, ok? Sob pena de extinção sem resolução de mérito. Lá, artigo 313, parágrafo 2º, inciso 2º, certo? Agora apareceu aqui a chamada de Cássia, mas não foi de Anacleto, não. Vamos lá. Então, pessoal, continuando, vamos lá. Outra parte do artigo fala perda da capacidade processual da parte, ou das partes, certo? Pronto. Em razão da perda da capacidade processual, o processo será suspenso até que seja nomeado um curador, tá? E ele se habilite no processo. Caso não exista, o juiz ele nomeará nos termos do artigo 72(1) do Código de Processo Civil. Em ambos os casos, o fim da suspensão do processo ele vai estar condicionado à presença de um curador. Então, o processo fica suspenso até a habilitação do curador da parte que perdeu a capacidade processual no processo, ok? Então, são incisos bastante explicativos, né? Bem fáceis de se entender, tá? Vamos lá, vamos mandando aqui. Morte ou perda da capacidade do representante legal ou do advogado das partes, certo, pessoal? Pessoal, é interessante a gente só voltar aqui, porque eu acabei lembrando, né? No tocante sobre eu falei aqui sobre o falecimento do réu, falei do falecimento do autor, perda da capacidade das partes. Então, ótimo. Esgotado, show de bola. Pensei que não tinha falado do réu, mas falei. Então, morte ou perda de capacidade do representante legal ou do advogado das partes, certo? Pessoal, morrendo o representante legal da parte, se existir outro, esse outro vai agora habilitar no processo, vai ocorrer aí a substituição processual. Contudo, se não existir outro, de forma semelhante, no caso de incapacidade que nós falamos agora há pouco, o juiz ele nomeará um curador especial também, certo? Por outro lado, no caso de morte ou incapacidade do advogado, aí de qualquer das partes, seja do autor ou do réu, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte ela constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, certo? No prazo de 15 dias. Passado esse prazo, no caso de morte do advogado, do autor, olha a diferenciação agora aqui, ó. Passou esse prazo de 15 dias. No caso da morte do advogado do autor, em que este não nomeia novo mandatário, novo advogado, o juiz ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito, certo? Mas se falecer o procurador do réu, o advogado do réu, e este não constituir um novo dentro do prazo, o juiz vai ordenar que o processo continue a sua revelia conforme o artigo 313, parágrafo 3º, que diz o seguinte, ó, no caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo advogado no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo advogado, né, novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Então, o resumo de tudo que nós falamos aqui agora. Morrendo, falecendo, né, o advogado do autor, o juiz
vai dar prazo de 15 dias para nomear o novo advogado, o novo mandatário. Se o autor não cumprir nesse prazo, indicando o novo advogado, o juiz extingue o processo sem resolução de mérito. Se falecer o procurador do réu e ele não constituir advogado nesse prazo fixado, né, de 15 dias, vai ter o prosseguimento do processo, a sua revelia, é a norma do artigo 313, parágrafo 3º, certo, pessoal? Parágrafo 3º. Vamos adiantando. Suspensão do processo pela convenção das partes. Falamos isso aqui na última aula, falamos na penúltima aula, certo? Sobre a convenção das partes para a suspensão do processo. E aí vocês podem dar uma olhadinha lá no artigo 190 que falamos na última aula, certo? Então vamos lá. A suspensão do processo pela convenção das partes é uma modalidade de negócio processual típico. Falamos negócio processual típico e atípico na última aula, certo? Que é a revisão. Em que as partes, pelos motivos que assim elas entenderem, né, podem acordar a paralisação do processo. Então, eu sou autor, ok? E Prado é o réu na ação aqui de cobrança. Pronto, beleza. Ou então, Prado é o autor e Cleberson é o réu e Anacleto está lá presente como denunciado na lide, né? Então, beleza. Então, aí, as partes chegaram no acordo de que é necessário a suspensão do processo, por exemplo, porque estão chegando num acordo. Informa ao juiz, processo suspenso, certo, pessoal? Vai ter a suspensão do processo. Então, a suspensão do processo por acordo das partes, certo? Ela é prevista aí no artigo 313, inciso 2º, e no artigo 190. É um acordo bilateral, né? E, neste caso, é interessante salientar que não há exigência para a motivação do acordo. Aqui eu citei apenas um exemplo, mas não há exigência para a motivação do acordo, não sendo dado ao juiz indeferir o pedido formulado pelas partes. Então, esse acordo de suspensão do processo, ela também tem um limite temporal, e está lá previsto no parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º? Diz o seguinte: o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano, nas hipóteses do inciso 5, do inciso 5º, e 6 meses naquela prevista no inciso 2º, que é essa que nós estamos tratando. Então, não pode ser superior a 6 meses a suspensão do processo. E a natureza da decisão, a natureza da decisão de suspensão do processo pelo juiz é meramente declaratória, certo? A doutrina é pacífica em apontar que o processo ele vai ser suspenso desde que da data, né, que tenha sido feito um acordo entre as partes, né, um acordo bilateral, certo? Eu já disse aqui, que não é dado ao juiz indeferimento do pedido que foi formulado pelas partes. E as partes podem convencionar no prazo máximo de 6 meses. E aí, passado esse prazo, o juiz ele vai dar andamento normal, prosseguimento normal no processo, independentemente da provocação das partes. Ou seja, ex officio, né? Está lá no parágrafo 5º do artigo 313. Certo, pessoal? Vamos lá. Inciso 3º. Olha que interessante agora. Pela arguição de impedimento ou de suspeição. Certo? O artigo 313, inciso 3º, ele prevê como causa de suspensão do processo, do procedimento, a arguição de impedimento ou de suspeição, certo? Arguição de impedimento ou de suspeição.
Certo, pessoal? Então, as causas de impedimento de suspensão nós falamos nas últimas aulas. São aquelas previstas no artigo 144 e artigo 145, certo? Pois, imagine um juiz ele sendo impedido, ele sendo parente, né, sendo o pai do advogado ou o irmão da parte. Imagine o juiz impedido ou suspeito, ele despachando, ele decidindo no processo. Então, o processo vai ser suspenso por essa arguição de impedimento ou de suspeição. Em nenhuma hipótese pode praticar qualquer ato processual, inclusive aquele tido como urgente. E aí o que se tem? Quando tem uma situação urgente, o processo fica parado? Não. Ele vai ser encaminhado ao substituto legal do magistrado até que o incidente se resolva, certo, pessoal? Até que o incidente resolva, certo? Gente, avançando nessa mesma temática, no tocante a esses pedidos de tutela de urgência referente a esses casos, como eu falei, vai ser enviado para o substituto legal do juiz que está sendo acusado de parcialidade, certo? E aí... Vinícius, Oi, diga. só uma pergunta aí relacionada aí nessa parte. Digamos que o juiz seja parente e a outra parte não tinha conhecimento disso. E ele veio ter esse conhecimento no decorrer do processo. Os atos que já foram tomados no processo, o próximo juiz pode revogar ou ele leva adiante já com aqueles atos tomados? Pronto, Aldeci. Aldeci, boa pergunta, né? E nós falamos disso aqui na aula que tratamos sobre impedimento do juiz, certo? As hipóteses de impedimento do juiz, elas estão previstas lá no artigo 144 do processo, certo? 144 do Código de Processo Civil, desculpa, Código de Processo Civil. No tocante a essas decisões, como é que se funciona? Já sabemos que impedimento do juiz é causa absoluta de parcialidade, é matéria de ordem pública, certo? E a qualquer tempo ela pode ser arguída no processo. Ela pode ser arguída no processo. Abram aí, é interessante a gente ler. O artigo 144 do Código de Processo Civil. É interessante a gente falar sobre isso. Abrem o artigo 144 do Código de Processo Civil. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Pessoal, é o seguinte. Artigo 144. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Gente, tem aí agora nesses incisos todas as hipóteses de impedimento, certo? Hipóteses de impedimento. E também de suspeição. Agora, abrindo e falando, né, sobre esse artigo 144, ele nos remete, e conforme foi falado também, ao artigo 146, que diz o seguinte: no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspensão em petição específica dirigida ao juiz do processo, no qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Certo, pessoal? E no parágrafo 7 tem dizendo que,
o tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados, quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Então, agora, objetivamente, visto toda essa análise, respondendo a sua pergunta, o parágrafo 7º do artigo 146, ele é bem didático. Ele fala que o tribunal ele vai decretar a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando presentes o motivo de impedimento ou de suspeição. Igualmente, nós temos o artigo 966 do Código de Processo Civil, que diz que a decisão de mérito, ou seja, havendo uma decisão de mérito no processo, e ela transitada em julgado, ela pode, olha que interessante, ela pode ser rescindida, tá? Inciso 2º, se ela foi proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Então, o processo transitou em julgado, e aí depois disso descobriu que, ou seja, o processo acabou. Depois disso descobriu que o juiz é impedido, o cidadão ele tem a possibilidade de protocolar, né, de entrar com a ação rescisória, né, pedindo a rescisão dessa decisão de mérito. Ou seja, essa sentença ela pode ser cassada, né, se ela foi proferida por um juiz impedido, né, ou por juízo absolutamente incompetente. Então, nós temos aí a análise do artigo 144, 146, parágrafo 7º, e o artigo também 966 do Código de Processo Civil, certo? Vamos lá. Bem interessante essa pergunta, porque nos remete à análise de vários artigos do Código de Processo Civil. Entenda que não apenas um artigo, focado em um artigo, mas um artigo ele vai nos remeter a outros artigos, certo? Deixa eu voltar aqui. Avançando. Quarto, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, tá, pessoal? O que é esse incidente de resolução de demandas repetitivas? O incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, vocês vão ver isso muito à frente, ele significa, e ele é um mecanismo incorporado por esse novo Código de Processo Civil que permite ao judiciário cuidar de demandas de massa, certo? Diferente, claro, de demandas individuais que versam sobre uma mesma questão de direito. Essa medida ela é regulada pelo artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil, certo? 976 e seguintes. E esse mecanismo, ele veio como uma forma de desafogar, desobstruir o poder judiciário que sofre com a morosidade processual. Então, esse inciso 4º do artigo 313, ele trata-se sobre a admissão pelo judiciário do incidente de resolução de demanda repetitiva, certo? E o que seria isso? Quando se tem inúmeras demandas de massa, tá? Então, por exemplo, instaurado o IRDR pelo tribunal competente, todos os processos de uma região ou do estado, conforme o caso, ficarão suspensos e nenhum ato poderá ser praticado pelos juízes, exceto aqueles urgentes, até que o colegiado do tribunal firme uma tese jurídica comum que vai vincular todas as decisões dos juízes, certo? Podemos citar um exemplo de IRDR, que nós vimos muito aí nos noticiários. Suspensão de ação das ações trabalhistas, tá? Em que figura como réu a tal empresa. Por quê? Porque essa empresa está discutindo num outro processo a falência, né,
dela ou a recuperação judicial, por exemplo, certo? Então, pode-se ter também essas possibilidades, ok, pessoal? Outro exemplo, deixa eu pensar aqui de RDR, né? Deixa eu pensar aqui. Pronto, tem essas ações de massa, por exemplo, de telefonia, cobrança de taxa, né, referente a tributos, certo? Seria também uma possibilidade, um exemplo de RDR, certo? Incidente de repetitivo de demanda, né, de resolução de demandas repetitivas, certo, pessoal? Avançando, nós temos também aqui a pergunta de nosso colega Carmelito, né, sobre se quando o STJ, né, ou algum ministro ele pede vistas no processo, se esse processo ele vai ficar suspenso, né? O que seria um pedido de vista? Sabe? O pedido de vista é quando um ministro, né, para ele não está suficiente as informações, né, contidas nos votos dos outros ministros que já foram proferidos, né, e ele chama para si esse tempo, certo? Ele chama para si esse pedido de vista, tá, para que ele estude mais detidamente o caso, certo? Se ele vai acompanhar ou não o voto dos outros ministros, certo? Então, nesse caso, tem uma convicção particular aí de cada ministro, né? Então, ele, por exemplo, pode pedir vista para se convencer, né, estudar mais o caso, certo? Interpretar melhor aquela questão com um grau de maior profundidade, com um grau de maior detalhe, certo? No tocante àquelas questões. Lembrando que os casos de suspensão processual está previsto no artigo 313. Nesse caso, o processo ele vai continuar, as partes elas podem estar se manifestando no processo, desde que, claro, né, tenha a possibilidade disso, mas nesse caso específico não, porque o processo já está concluído, né, para julgamento. É um juiz, basicamente, né, um ministro, basicamente, pedindo um tempo para analisar com maior detalhe a demanda que para ele foi proposta, certo? Então tem todo esse debate no que toca à convicção do magistrado. 5. Quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. O que significa isso? É a chamada, pessoal, desculpa, suspensão pela prejudicialidade, tá? É quando existe, uma questão prejudicial no processo, tá? Quando o processo ele vai ser suspenso, quando a sentença ela depender do julgamento de uma outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica, certo? Então, o processo ele pode ser suspenso quando depender o julgamento quando depender para o juiz proferir a sentença do julgamento de um outro processo. Então, eu vou contar aqui um caso particular. Eu atuo num processo que o processo está transcorrendo tranquilamente, referente a o roubo, né, um roubo de um automóvel, certo? E foi-se descoberto que outra pessoa, que não foi o réu, que tinha praticado esse roubo. Descobriu-se, né, pela investigação ainda preliminar. E aí, o que o juiz fez do processo civil, né, na ação indenizatória? Ele determinou a suspensão do processo para que
fosse resolvido essa questão criminal primeiro, para depois ele julgar o processo civil. Mas também já vi casos em que o juiz não entendeu assim, certo? Porque aí entra a questão também do livre conhecimento motivado do magistrado. Tá? Então, as questões prejudiciais externas, que constituem, por exemplo, objeto de outro processo, conforme eu falei para vocês aqui, ela pode ser de outra jurisdição ou da mesma jurisdição. Outra jurisdição é exemplo aqui da jurisdição criminal, certo? Também, na doutrina, há uma distinção entre essa prejudicialidade interna e externa. A externa, eu já falei, tá? É um processo distinto, né? Que vai ser resolvido lá até que seja resolvido e possa resolver o processo que está pendente. Por outro lado, tem a questão interna, certo? Por outro lado, há uma questão interna no próprio processo. Tá? Não há suspensão do processo em caso de prejudicialidade interna, pois a questão, obviamente, conforme eu falei, é resolvida no mesmo processo. Tá? Agora, quando há uma questão externa, aí sim há uma suspensão. E a suspensão do processo por prejudicialidade, ela não pode ser superior ao prazo de 1 ano, para artigo 313, parágrafo 4º. E esgotado esse prazo, o processo prejudicado prosseguirá normalmente e caberá ao juiz da causa prejudicada manifestar-se sobre a questão prejudicial, e também é norma do artigo 313, parágrafo 5º. Certo, pessoal? Letra B. Tiver de ser proferida somente após verificação de determinado fato ou produção de certa prova requisitada a outro juízo. Pessoal, ao contrário da linha A, da linha anterior, nesse caso aqui, do inciso 5º à linha B, não se trata de questões prejudiciais. Tá? É o que se verifica, por exemplo, na expedição de carta precatória, rogatória, que nós falamos na última aula. Então, um juiz, por exemplo, aqui da comarca de Brumado, ele expede uma carta precatória lá para a comarca de Vitória da Conquista para ouvir uma testemunha. Pronto. Tá? E aí, ó, nesse caso, tá? De acordo com o item anterior, a suspensão do processo obedecerá ao prazo máximo de 1 ano. Alguns doutrinadores entendem que essa é, na verdade, uma suspensão imprópria, pois poderá ser praticado atos que não dependem da diligência requerida a outro juízo. Então, nesse caso da linha B, não se tem a suspensão, ao contrário daquela suspensão no prazo máximo de 1 ano da linha A, né, e do artigo 313, parágrafo 14, certo? Então, nesse caso aí, uma parte da doutrina entende que nada impede o processo continuar, né, até ter o retorno, por exemplo, que eu falei aqui, dessa carta precatória, certo? Avançando, nós temos aqui por motivo de força maior. O que é força maior? Eventos inevitáveis e irresistíveis que impedem o funcionamento das atividades judiciárias e, consequentemente, suspendem os processos, como as catástrofes naturais, né, enchentes, desabamento, certo? Dessa forma, acabando esse evento, cessará, ou seja, acabará também a suspensão processual. Então, havendo motivo de força maior, o processo ele vai ser suspenso, segundo o artigo 313, inciso 6º, tá? Força maior, como eu falei, aquele evento, né, insuperável, aquele evento que tem alguma catástrofe natural, né, desabamento, e o fórum teve que ser fechado, tá? A Defesa Civil foi lá e interditou o fórum, tá? Então, nesse caso, certo? Pode-se ter também a suspensão por força maior. E o processo ele deve ser considerado suspenso desde o momento em que ocorreu a força maior, né, que motivou essa suspensão, tá? Essa suspensão processual. Beleza? Tranquilo aí. E aí volta-se, né, essa suspensão quando cessada
esse evento, né? Inevitável, esse evento que ocorreu de forma inevitável. E aí o procedimento ele vai ter seu andamento regular. Inciso agora 7º, que diz o seguinte: quando, né, ou seja, suspende-se o processo quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Pessoal, o que é isso? Exemplo fácil e claro. Havendo, por exemplo, um naufrágio, né? O que acontece? O Tribunal Marítimo, regulado pela Lei 2.180 de 54, tá? Ele vai discutir as questões decorrentes de acidente ou de fato de navegação. É um órgão administrativo, certo? Que não é vinculado ao poder judiciário. Então, será suspenso o processo nos termos do artigo 313, inciso 7º, tá? Quando se discute em juízo questão decorrente de acidentes e fatos de navegação de competência do Tribunal Marítimo. Então, aí nesse caso, tem-se essa discussão né, no Tribunal Administrativo, no Tribunal Marítimo, sobre, um exemplo, um naufrágio de um navio, de uma embarcação, tá? E aí, sendo lá discutida essa matéria, é repetida no processo judicial, cabendo, né, tendo a suspensão do processo judicial, certo? Tranquilo. E aí o STJ, se manifestando sobre o tema, ele decidiu que as conclusões que o Tribunal Marítimo chegou no processo administrativo pode ser, sim, suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário. O Tribunal Marítimo ele é específico, né? Ou seja, tem-se uma certa perícia para analisar o evento, né? Um naufrágio, por exemplo, que eu falei aqui. No entanto, o STJ decidiu que, mesmo assim, o Poder Judiciário ele pode reexaminar essa matéria, tá? Ainda que a decisão do órgão administrativo ele se refere à matéria técnica, tá? Ou seja, nada impede que o Poder Judiciário reexamine essa matéria, ou seja, analise essa matéria novamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Inciso 8 aqui, ó, nos demais casos em que esse código regula, tá? A suspensão do processo também ocorre em outros casos esparsos pelo Código de Processo Civil, como a incapacidade processual, irregularidade na representação, aí o artigo 76, artigo 921, inciso 2º, quando trata de embargos à execução, ação de oposição proposta antes do início da audiência de instrução, enfim, tem várias causas de suspensão ao longo do Código de Processo Civil, tá? O artigo 313, inciso 8º, ele torna um rol de causas para suspensão no processo meramente exemplificativo, ou seja, tem vários outros casos ao longo do novo Código de Processo Civil. 9. Suspende-se o processo pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Foi incluído aí pela Lei 13.363, esse novo inciso, tá? Em 2016. Então, o Código de Processo Civil já nasceu sendo alterado, tá? É bem interessante também esse inciso, porque ele dispõe da hipótese de suspensão pelo parto ou pela concessão de adoção. A advogada, quando ela for a única responsável pelo processo. Então, apenas tem uma única advogada, tá? Responsável pelo processo, e aí ela vai, mediante a apresentação, né, de documento, de certidão de nascimento da criança, tá? E aí vai se ter a suspensão por esse período, tá? O período de suspensão será de 30 dias e se inicia da data do parto ou da adoção e não da data da juntada da prova do ocorrido. Então, é da data do parto ou da adoção, certo? Além disso, o processo só será suspenso se a advogada tiver dado ciência ao cliente e a prova
dessa comunicação for juntada aos autos, tá? O parágrafo 6º do artigo 313. Por que eu chamei a atenção aqui no única, que vocês estão vendo aí nos slides? Quando a advogada for única, né? Quando ela seja a única advogada representando o cliente. Porque havendo outros advogados, tá? Representando o cliente, nada impede que os outros advogados, claro, representem esse cliente. Então, não pode ser suspenso o processo em que hajam vários advogados e uma dessas advogadas, né, uma advogada dentre esses advogados tenha dado à luz ou tenha adotado uma criança. Tá? Então, só vai suspender quando ela for a única responsável pelos interesses do cliente. E o inciso 10 diz que suspende o processo quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Tá? Então, o prazo de suspensão, nesse caso, será de 8 dias, contados da data do nascimento ou da adoção e não da comprovação. Tá? Devendo, claro, o advogado comunicar também ao cliente, artigo 313, parágrafo 7º, e ele também deve ser o único advogado, né, o único patrono da causa, o único responsável pelos interesses do cliente. E aí o prazo muda agora para 8 dias de suspensão. Beleza, pessoal? Gente, passada essa fase de suspensão processual, chegamos agora na fase, e aqui vamos falar sobre a extinção do processo, tá? E, nada mais, nada menos, a extinção do processo, ela se dá pela sentença. Pronto. Quando é que se extingue o processo? Por meio da sentença. E é por meio da sentença que o juiz vai pôr fim, né, à fase cognitiva, à fase executiva, a fase de conhecimento, a fase, né, de execução do processo. E o artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil diz que o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485, 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, por meio da sentença que o juiz põe fim a uma fase do processo, seja ela de conhecimento ou executiva. E quais são os tipos de sentença? A sentença será terminativa ou a sentença será definitiva? Aqui nós vamos falar agora da sentença terminativa, certo, pessoal? A sentença terminativa, ela extingue o processo sem resolução de mérito. O que isso significa? A relação jurídica processual, ela é extinta antes do judiciário chegar no mérito, certo? Antes do judiciário solucionar a demanda submetida ao judiciário. Então, o processo ele é extinto antes de chegar ao mérito. Por isso que é chamada extinção sem resolução de mérito. Ou seja, o juiz ele não vai nem mesmo apreciar os pedidos formulados na petição inicial ou em reconvenção pelo réu. A petição inicial pelo autor e em reconvenção pelo réu. Oi, diga. No caso, aí o processo de Clepton e Prado. Aí houve um acordo na audiência de conciliação. Aí você, magistrado, mandou extinguir o processo. Seria esse? Ô, Carmen, você tem como repetir, amigo? Porque a conexão cortou, por gentileza. No processo de Clepton e Prado, você, magistrado, aconteceu numa audiência de conciliação, fizeram acordo, só que para tantos meses, mas no mês seguinte você mandou comunicar este processo. Seria isso? Pronto, ótima pergunta. Nesse caso, existindo um acordo, o juiz ele vai homologar, tá, o acordo e aí o processo ele vai ser extinto com resolução de mérito, tá? Com resolução de mérito em razão aí da transação.
E se por um motivo qualquer, Cleves falou, não vou cumprir mais, não? Pronto, aí já entra na fase de execução do acordo, certo? Aí já entra na fase de execução do acordo, ou seja, vai ter, quando tem um acordo, certo? Teve o acordo, tá? As partes entabularam um acordo, aí o juiz ele vai homologar esse acordo, extinguindo o processo com resolução de mérito. E aí, se uma das partes não cumprir o acordo, vai para a fase de execução, certo? Bloqueio de contas, bloqueio de carro, penhora de bens, ok? Mas nós vamos falar da extinção com resolução de mérito daqui a pouquinho. Vamos falar aqui antes da extinção sem resolução de mérito. Então, na extinção do processo sem resolução de mérito, o juiz sequer ele vai apreciar os pedidos, tá? Devido à existência de algum vício que impede o regular prosseguimento do feito. Porém, a extinção do processo sem resolução de mérito, ele não faz coisa julgada material, apenas formal, ou seja, nada impede que o autor ele proponha, né? Nada impede a propositura de uma nova ação, tá? Desde, claro, que ele tenha sanado o vício. Nada impede, ele pode sanar o vício e pode propor novamente a ação, tá? E o artigo 485, ele vem trazendo as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. O artigo 485 diz que o juiz não resolverá o mérito quando, primeiro, indeferir a petição inicial por qualquer dos casos previstos no artigo 330 do Código de Processo Civil. O que diz o artigo 330 do Código de Processo Civil? O artigo 330 do Código de Processo Civil, pessoal, ele fala sobre a petição inicial. Então, sendo indeferido a petição inicial por qualquer dos motivos lá do artigo 330, ou, por exemplo, sendo ela inepta, sendo a parte manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, tá? Lhe faltar a petição inicial, pedido ou causa de pedir, é um dos exemplos do artigo 330, uma das hipóteses, o juiz ele pode extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? O inciso segundo, o processo ficar parado durante mais de um ano por inércia e negligência das partes com os deveres processuais, tá? Não é incomum, vocês sabem disso, que o processo fique parado por mais de um ano, aguardando, né, a prática de qualquer ato processual, tá? Por exemplo, a realização de uma audiência, né? Então, nesse caso, o dispositivo ele é muito interessante e até chega a ser curioso, porque, em razão do impulso oficial, né, o processo ele fica parado. Então, por exemplo, em razão do impulso oficial, sempre que for possível, caberá ao juiz de ofício dar andamento procedimental ao processo, mesmo diante da negligência das partes, tá? Então, o princípio desse impulso oficial, ele encontra impedimento, encontra limite, tá? Quando a marcha processual, a continuidade do processo, depender de ato que deve ser praticado por uma das partes, certo? E aí o juiz ele pode dar prazo, enfim, ele também pode suspender o processo. Terceiro, por não promover os atos e as diligências que ele incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, tá? Interessante também aí o abandono do processo, tá? Pelo autor, certo? E aí, nesse caso, tem-se a desídia do demandante que deixa de praticar os atos ou de cumprir as diligências que são indispensáveis para que o processo tenha seu andamento em prazo, né, superior a 30 dias. Tá? Tem-se aí essa previsão também do 485.3 do CPC. Avançando, tem-se o inciso 4º, que diz sobre verificar a ausência dos pressupostos processuais. Tá? Então, nesse caso de verificação
de ausência dos pressupostos processuais é caso também de extinção do processo sem resolução do mérito. Mas é interessante lembrar que não se deve declarar, segundo até a lição do professor Daniel Neves, não se deve declarar nulidade se o juiz tiver condições de julgar o mérito em favor da parte ao qual aproveitaria a declaração de nulidade. É a regra do artigo 282, parágrafo 2º do novo CPC. Tá? Então, um exemplo, a capacidade de estar em juízo dos incapazes, por meio do representante processual, tá? Não sendo legítima esse representante processual. Enfim, entra todos aqueles casos, já falamos lá, de pressupostos processuais, né? Legitimidade da parte, seja ela ordinária ou extraordinária, enfim. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores exaustivamente, inclusive. Inciso 5º, reconhecer a existência de perempção, litispendência e coisa julgada, certo, pessoal? Perempção, litispendência e coisa julgada, tá? Tá aí no inciso 5º, tá? Do artigo 485. Vamos lá. Prevê a extinção do processo em razão da alegação dessas três causas aí, ó, perempção, litispendência ou coisa julgada. A perempção, pessoal, é um fenômeno, né, que evita o chamado abuso do direito de demandar pela parte, tá? Exigindo, nesse caso, a extinção do processo sem resolução de mérito quando a mesma for proposta pela 4ª vez, tá? Ou seja, os 3 processos anteriores foram extintos sem resolução de mérito, por abandono das partes, ou pelo abandono do autor. Nesse caso, se ela for proposta pela 4ª vez, tem a extinção do processo pela perempção. Litispendência, quando demandas idênticas, tá? Mesma parte, mesma causa de pedir, tramitam simultaneamente. Nós falamos de litispendência aqui em aulas anteriores, né? Na penúltima aula, tá? Falamos sobre a litispendência. E coisa julgada, quando a decisão ela faz coisa julgada material, não se admite, claro, obviamente, que uma demanda seja proposta novamente. Então, se uma demanda, mesma parte, causa de pedir, por exemplo, foi julgada, certo? No processo, ou seja, transitou em julgado, fez coisa julgada material, não se pode, tá? De novo, propor essa ação, tá? Porque ela já foi feita coisa julgada material. Nesse caso, identificando essa ação que tenha feito coisa julgada material, o juiz ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Tá? Então, ocorrendo a coisa julgada, quando repetida a ação que já foi julgada o mérito, tá? Por decisão, claro, transitada em julgado, em processo anteriormente proposto. E aí nós temos também outros incisos, tá? Previsto lá no artigo 485. Verificar a ausência de condições de ação, legitimidade de interesse processual. Nós temos também acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer a sua competência. Nós falamos aqui quando tratamos da arbitragem, tá? Segundo a lei lá, 9.307. Tá? Então, quando se tem a cláusula compromissória antes da formação da lide ou o compromisso arbitral depois de instalada a lide. Né? São espécies de convenção de arbitragem, certo? Então, acolhendo a existência de convenção de arbitragem, processo extinto sem resolução de mérito. Nós falamos sobre isso quando tratamos da Lei 9.307, lá na nossa primeira, segunda, terceira e quarta aula. Inciso 8º, quando homologar a desistência da ação. Certo, pessoal?
A desistência diz respeito somente ao processo em que ocorre, tá? Que permite ao autor voltar ao Poder Judiciário com idêntica demanda, beleza? Certo? Então, aí se tem quando é homologada a desistência da ação. Então, o autor desistiu do processo, extingue o processo sem resolução de mérito. Nesse caso, o autor ele pode voltar ao Poder Judiciário com uma nova demanda. 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Nesse caso aqui, trata-se de direito intransmissível, tá? Como causa de extinção terminativa, sem resolução de mérito. A morte da parte em ação considerada intransmissível por disposição legal, tá? Então, nesse caso, não decorre somente da natureza do direito material que é discutido na ação, mas também de um fato superveniente, tá? Que exija para a continuação da demanda a sucessão processual que se admitirá no caso, que não vai ser admitida, na verdade, no caso concreto, em razão do direito ser intransmissível, tá? Exemplo, questões de direito de família, tá? Ação de divórcio, no qual um cônjuge ele vai falecer durante a demanda, né? Ele falecendo durante a demanda, exige a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo inviável que o polo que figurava o falecido, né, o de cujos, seja assumido por seus herdeiros sucessores. Então, como é que vai ter um divórcio, né, com o herdeiro? Não, aí o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, tá? 10. Oi, diga. Mas a pessoa vai ficar como divorciada ou não? Pronto, bem interessante. Nesse caso aí, o que a gente pode, né, tirar de situações? Nós temos duas situações. Por exemplo, tendo no curso do processo, tá? O falecimento de uma das partes. Aí o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. O juiz ele não vai adentrar ao mérito da demanda, tá? Então, uma parte da doutrina entende-se que vai ter, a pessoa será, no caso, viúva, né? Será, no caso, viúva por não ter adentrado ao mérito da demanda e o processo ser extinto sem resolução de mérito, certo? E nos demais casos prescritos no Código, inciso 10. Beleza, pessoal? E aí, se tem uma natureza nesse inciso 10 aí, no 10º inciso, a natureza meramente exemplificativa, tá? Porque podem ter outros casos prescritos no Código de Processo Civil, beleza? E aí nós temos artigos 57, 76, 309, né, 303, nós temos uma infinidade de artigos. Tá? Importante ressaltar que, em atendimento ao princípio da primazia da decisão de mérito, a sentença terminativa ela é medida excepcional. Por essa razão, antes de proferir a sentença terminativa, o juiz vai dar oportunidade para que o vício ele seja sanado, tá? É aí o princípio da cooperação das partes, nós já falamos, tá? No artigo 6º, artigo 317 também, ok? E agora nós vamos falar da sentença definitiva, tá? Da sentença definitiva. Só um momento, pessoal. Travou aqui. Vamos lá. Pronto. Nesse caso da sentença definitiva, diferentemente da sentença terminativa, extingue o processo com resolução de mérito, tá? Nesse caso, vai por fim ao processo. Neste caso, o juiz ele vai adentrar os pedidos, vai julgar os pedidos, ele vai adentrar o mérito, tá? Ele vai acolher ou vai rejeitar os pedidos formulados, resolvendo a lide,
tá? Resolvendo o processo, certo, pessoal? E aí é a regra lá do artigo 487 do Código de Processo Civil, certo? Nós temos no inciso 1º, diz assim, 487, haverá resolução de mérito quando o juiz, primeiro, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, aquilo que nós falamos. Quando o juiz ele vai analisar os pedidos, adentrar os pedidos que foram formulados, tanto em petição inicial como na reconvenção, julgando procedente ou improcedente, certo? Aí não tem dificuldade, tranquilo. Segundo, quando o juiz de ofício, somente nos casos de decadência ou por provocação, decidir sobre a existência de prescrição, tá? Prescrição. Vamos lá. Decidir de ofício ou requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Prescrição, vocês vão aprender isso no direito civil, é direito material, tá? Mas em apertada síntese, prescrição é a perda da possibilidade de se obter êxito ao exigir um direito judicialmente pela inércia do titular durante um lapso temporal, durante um prazo que é previsto na lei, certo, pessoal? Então, nesse caso, é a perda, tá, do direito à pretensão, ou seja, é a perda do direito de pedir, tá, de ajuizar a ação. Tem-se lá, se não me falha a memória, artigo 206 e seguintes do Código Civil, tá, do Código Civil, os prazos prescricionais, né, para ação de indenização material, indenização moral, ações de cobrança, enfim, inúmeras ações lá, tá, num Código Civil. Então, a prescrição é a perda do direito de pretensão, tá? Contudo, quando verificada a prescrição, o pedido ele será julgado improcedente, tá? Então, são fenômenos jurídicos lá do direito material, tá? É a limitação temporal para arguição perante o poder judiciário, tá? Para a tutela de algum direito material da parte, tá? Então, a parte, passado um tempo específico da lei, ela não pode pleitear essa ação no poder judiciário, tá? Um exemplo de prescrição, depois que o cidadão ele demitido do trabalho, né, e já no direito do trabalho, 2 anos para propor a ação, certo? Então, prazo prescricional. Decadência, tá? O que significa decadência? Também de direito material, esse fenômeno jurídico, tá? E é a perda do direito propriamente dito. É quando a parte perde o direito pelo decurso do prazo, tá? Que esse prazo é fixado em lei, certo, pessoal? Esse prazo é fixado em lei. Neste caso, diferentemente da prescrição, reconhecida a decadência em juízo, o direito pretendido em si é que é declarado como inexistente. Antes da prescrição, fala-se sobre a pretensão de ajuizar uma ação. A pretensão de acionar o judiciário aqui tem-se o direito como inexistente, tá, pessoal? Tem o direito como inexistente, a perda de um direito potestativo, tá? A perda de um direito potestativo. Vocês vão ver isso no direito civil, né? Serão jurídico da prescrição e também da decadência, certo? Prescrição e decadência. É interessante também chamar a atenção no tocante ao parágrafo único desse artigo. Tá? O parágrafo único diz o seguinte, que é salvada a hipótese, parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes sejam dadas às partes a oportunidade de manifestar. É princípio do contraditório, pessoal. As partes têm que se manifestar. Tá? Aí a norma do parágrafo único do artigo 487
do CPC, tá? Do CPC. Vamos lá. 3. Quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, que ocorre quando a parte contrária reconhece que o pedido formulado pelo outro é procedente. É aí o chamado reconhecimento jurídico do pedido. Tá? A submissão é uma forma alternativa de resolução de conflito. Tá? Então, nesse caso aqui, é o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. E aqui na letra B, foi aquilo que Carmelito nos indagou, sobre um acordo. Tem-se Vinícius, o áudio cortou. Vamos lá, pessoal. Houve um probleminha aqui no aplicativo. Vocês estão me ouvindo aí? Estão vendo os slides? Ou não? Só tô ouvindo, não tô vendo slide nenhum. Vou colocar o... Sem Bora. slide. Pronto, estão vendo os slides? O nome na tela. Sim. Ótimo. Sim. O que eu falei por último aí, pessoal? Só para eu me localizar. Você falou da decadência. Ia falar a pergunta que eu fiz do acordo. Ótimo, beleza. Então, parei na transação. Gente, a transação, ela é um acordo de vontades, tá? Então, o juiz, ele vai resolver o mérito quando ele homologar a transação. Inciso 3º, a linha B do 487. Tá? E o que é a transação? É isso, é um acordo de vontade das partes, tá? Onde as partes vão sacrificar, né, um pouquinho do seu direito ali, né, da sua vontade, sacrificar um pouquinho da sua vontade. E dizem que acordo bom é quando as duas partes saem perdendo, né? Ou seja, quando uma parte abre mão, a outra parte também abre mão, e aí eles conseguem fazer um acordo. E essa prática é muito encorajada, né, em razão da possibilidade de gerar uma verdadeira justiça, tá? Quando o conflito é resolvido pelas partes e não por uma decisão impositiva do juiz, tá? Porque o juiz impondo uma sentença, uma parte vai ficar insatisfeita, a outra vai ficar satisfeita. Né? Agora, quando há um acordo de vontades, as duas partes, né, entre aspas, aí, saem ganhando, né? Economiza tempo, enfim. Então, nessa questão, é interessante lembrar que não é o juiz que decide o conflito, tá? Ele vai limitar-se a homologar por sentença o acordo de vontade das partes. A atuação do juiz aqui é na homologação no acordo de vontade das partes, certo? E a sentença de homologação do processo de transação de acordo de vontade, ela não guarda relação com o objeto do processo em si, tá? Não guarda relação com o objeto do processo em si, certo? Então, em qualquer
fase em qualquer hora do processo, as partes podem transacionar, né? Ou seja, entrar em acordo, certo, pessoal? Entrar em acordo. É uma medida que visa a chamada economia processual, tá? Economia processual. Terceiro, a linha C aqui, fala sobre a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A renúncia, ela é um ato unilateral, tá? De vontade do autor, certo? Ele vai estar renunciando, tá? Ocorrendo a renúncia do direito pelo autor, não há o que juiz entrar, né, no tocante a saber se esse direito realmente existe para o autor ou não, tá? Bastando a solução definitiva da lide, né, a homologação judicial da vontade do autor, certo? A atividade homologatória somente não ocorrerá no caso das hipóteses de direitos que não admite renúncia, tá? Então, recaindo a renúncia sobre um direito material, diz o professor Daniel Assunção Neves, já que o autor abre mão do direito material que alega ter, a renúncia ela vai decidir de forma definitiva o conflito, tá? Não havendo mais aí que existir conflito de interesses. É nítida a diferença entre renúncia do direito material e desistência do processo. Desistência do processo limita-se aos efeitos processuais. E a renúncia gera efeitos materiais. Certo, pessoal? Então, é essa diferença entre a renúncia e também a desistência do processo. Certo? E aí, tem-se a diferença das sentenças definitivas e das sentenças terminativas. Tá? É onde nós falamos agora, segundo o artigo 487 do Código de Processo Civil. Pessoal, há alguma dúvida no assunto de hoje? Eu falei para vocês que era um assunto, né, pequeno, relativamente pequeno, nosso último assunto aí do semestre, tá? Um assunto pequeno, no entanto, é um assunto bem denso, né? Tem muitas hipóteses, muitos incisos, tá? E se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição aqui. Se não, vou fazer aqui algumas considerações sobre a nossa avaliação da semana que vem, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Pessoal, não tendo perguntas, né? Vou aqui falar sobre a nossa avaliação da semana que vem, mas se tiver ainda perguntas, depois é só fazer. Estou à disposição de vocês. Gente, a nossa avaliação vai ser semana que vem, tá? Ela vai ser disponibilizada no portal até às 17 horas, tá? Na quarta-feira, dia 10, certo? E acredito que ela deva ter 4 questões bem simples, tá? Então, vocês vão responder tranquilamente, tá? Tudo aquilo que nós abordamos em sala de aula, na unidade 3 e unidade 4. Então, vai cair assuntos da unidade 3, seção 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e a unidade 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, tá? Vão cair esses assuntos. Bem tranquila, tá? Para quem estudou, a prova, nossa avaliação vai estar bem de boa para ser feita, tá? E o que eu quero deixar para vocês, algumas orientações. Pessoal, não enviem, tá, as respostas no corpo do e-mail, tá? Envie no arquivo PDF ou no arquivo Word, não tem problema, pode ser Word ou pode ser arquivo PDF. Vocês vão ter aí 5 horas, né, mais de 5 horas para fazer essa avaliação, certo? Então, vocês vão ter tempo suficiente aí para digitar no Word, para transformar em PDF, enfim. E outra questão, envie até às 22 horas, tá? Da quarta-feira. Outra questão também, coloquem um nome,
tá? Na avaliação de vocês, lá no arquivo, tá? Muita gente está enviando atividade sem colocar o nome no arquivo. Então, aí fica difícil procurar lá no e-mail, tá? Então, lá no nome do arquivo, quando vocês responderem a pergunta, antes coloca o nome de vocês para poder fazer a identificação. Beleza? São as orientações. Demais orientações vou colocar na nossa avaliação, tá? No corpo da avaliação. Beleza? Então, se atentem lá às instruções, tá? Atividades, avaliações iguais serão zeradas, certo? Copiadas da internet também. Ô, Vinícius. Então, formule as respostas de acordo com o entendimento de vocês, né? Nas palavras de vocês, bem objetivo, né? Claro, se possível... Só um momento, rapidinho, para eu terminar aqui. Se possível citar, né? Entendimentos, STJ, STF, artigos, enfim, tudo aquilo que for interessante para a resolução da questão. Diga lá, meu amigo. Diga, Clebson. Clebson? Deixa eu te perguntar, você disse aí até as 22 horas para o envio da prova? Isso, de 5 da tarde até as 22 horas. Ah, tá. Será? Então, beleza. 5 da tarde até as 22. Isso. Tranquilo, então. Vinícius. Pode ser que eu Ô, coloque... Vinícius. Pode ser que eu coloque Ô, até Vinícius. antes, tá? Pode ser que eu coloque a partir das 16 horas, né? Pode ser que até antes das 17 horas ela pode ficar... Dê um feedback pra gente quando o senhor colocar. Pode ficar tranquilo. Envia uma mensagem, manda o pessoal enviar mensagem no grupo aí. Pode ficar tranquilo que vai ser assim avisado. Diga, Aldeci. Ô, Vinícius, eu acho que interessante seria tu colocar no horário de todo mundo, porque 16 horas, 17 a gente está trabalhando, Vinícius. E aí você vai diminuir, porque geralmente o pessoal bota para enviar até meia-noite. Não, gente, é o seguinte, se a avaliação começar às 19 horas e terminar às 22 horas, se eu disponibilizar, por exemplo, às 19 horas e ela terminar às 22 horas, vai ter tempo suficiente para fazer, tá? Não é porque eu vou adiantar o horário de disponibilização dela que a prova vai ser maior, não. Ela vai dar tempo de responder de 19 horas até as 22, tá? Ela dá tempo de responder em 3 horas, tranquilamente, até antes disso. Vou estar disponibilizando antes por causa de... Vinícius, o que eu quis dizer, você não entendeu, não. Eu entendi. O que eu quis dizer foi o seguinte, a gente está trabalhando nesse horário. Pronto, não tem problema, você pode acessar quando chegar do seu trabalho, certo? Então, mas aí a gente pode chegar às 8, 9 horas, entendeu? Pronto. Aí é o seguinte... Por exemplo, se tiver uma ocorrência, a gente pede para a delegacia, eu vou estar de serviço. Pronto. Aí você só sai da delegacia 9 horas. É? Pronto. Ó, esses casos aí, né, se resolva com o coordenador do curso, para a segunda chamada, enfim, porque seria a prova como se estivesse em sala de aula, né? Ou seja, lá seria das 19 às 22 horas. Aqui eu estou adiantando ainda mais 2 horas para ajudar vocês, tá? Em questões de acesso ao hospital, caso esteja... Então, Vinícius, se você está ajudando em 2 horas... Só um momento. Deixa eu te falar aqui. Só um momentinho. Se você está ajudando em 2 horas... Só um momentinho. Se a pessoa não conseguiu fazer nesse tempo, então ela não conseguiria fazer presencialmente também, ela faz segunda chamada, tá? Esses casos específicos, o coordenador do curso, ele está lá presente para resolver, tá? Então, questão de horário, etc e tal, resolva com o coordenador do curso, porque ele vai poder ajudar melhor do que... Alguém mais falou? Não, eu ia falar aqui, Aldeci, acho que ele está cogitando que a prova poderia ser entregue até as 24, mas as provas não são, nunca, na primeira bimestre, também não podia ser entregue até 24 horas, não. A prova, o que poderia ser entregue até meia-noite eram os trabalhos. As provas sempre foram às 22. Então, assim, está antecipando o horário, mas a entrega sempre foi. Dizer... Não foi nem isso. O que eu quis dizer, na realidade, foi que ao invés de Vinícius
ele adiantasse as 2 horas, ele colocasse essas 2 horas para frente, postasse no horário normal de 19 e a gente ia até a meia-noite. Pessoal, Entendeu? Pronto, Alessi, essa foi a orientação vinda da coordenação do curso, tá? Então, estou seguindo a determinação da coordenação do curso. Ô, menino, tranquilo, bota O horário previsto é das 19 às 22 horas. A gente vai estar adiantando um pouquinho para caso, acesso ao portal, etc e tal. Demais informações aí vocês podem estar tirando aí com Danilo, né, o coordenador do curso, tá? Tranquilo, tranquilo. Para mim, você pode colocar até 19 mesmo, às 22, não vai fazer diferença nenhuma. Eu só falei porque a gente fala que normal, mas para mim pode colocar até meia hora para fazer a prova aí. Não vai ter problema nenhum para mim. Tranquilo. Pessoal, e aí, alguma pergunta sobre o assunto? Né? Alguma questão ou alguma dúvida? Ô Vinícius, Diga. o AVA, estou respondendo o AVA aí, mas não está pontuando. Tá, tem mais de 15 dias sem pontuar aí. Pronto, Prado, né? É, Prado que está falando. Pronto, Prado, essa questão referente à pontuação de AVA, né? As questões que vocês respondem no AVA, eu, infelizmente, não tenho acesso, não tenho como verificar esse caso esteja existindo algum problema, tá? O que eu peço é o seguinte, entre em contato com a coordenação do curso, né, ou com o pessoal da faculdade, para eles estarem olhando se tem algum probleminha, né, no sistema, ou se está tendo alguma questão aí na computação, né, dessas suas atividades. Beleza, amigo? Tá, tudo bem, obrigado aí, boa noite. Grande abraço, meu irmão. Gente, não existindo mais perguntas, tenham uma boa noite, né? Bons estudos para vocês aí, fiquem com Deus, tá bom? Tudo de bom. Boa noite. Boa noite, meu povo e minha povas.